TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais um Câmara Esportiva. E você, como é que tá? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Hoje, quarta-feira, dia de muito futebol inclusive, né? Temos semifinais da Copa do Brasil e você, claro, tá na expectativa pela fase final dessa Série C. Quem é americano aguardando, quem sabe o América permanecer na terceira divisão do Campeonato Nacional e o ABC, que ainda tem possibilidades, mas está muito complicada a situação, joga no próximo sábado às 5 horas da tarde contra o CRB e, claro, a gente fica na torcida. Dá meu boa tarde aqui, primeiro para o nosso diretor Pedro Neto. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, nosso convidado André e Hugo. Agora não tem mais o que pensar, né, amigo velho? É correr aí pro abraço, porque o América tem 2 jogos. Eu não digo nunca o América tem um jogo, é uma Aparecidense. Depois se pensa no outro, contra o Floresta. O América tem um jogo que é o jogo decisivo, é o jogo. Mas todo jogo você diz que é o jogo do ano? Não, é o jogo do ano sim. Porque se o América perder, o América já está praticamente 99% já na Série D. Agora se o América vence, é o inverso. O América praticamente se garante, tá? Muito embora ainda tenha o último jogo contra o Floresta. Então, é uma coisa de cada vez. Em relação ao ABC Futebol Clube, o ABC tem mais de 16 jogos, precisando ganhar 11 deles. Futebol não é matemática, né, meu irmão? 2 e 2 são 4 sempre. No futebol, o ABC jogou 22 partidas, venceu 2. Será que o ABC em 16 vence 11? Amigo, futebol tudo é possível. 16. Agora, 16. Vencer 11, ok? Aí você vai dizer, você vai dizer então para o torcedor do ABC que é fácil. Dificílimo. Eu não posso chegar aqui, ser leviano e dizer o ABC já caiu. Isso eu não posso. Agora, com o time que o ABC tem, com o elenco que o ABC tem, dificilmente o ABC consegue escapar da Série C do ano que vem. Com o material humano à disposição, é muito complicado para o ABC Futebol Clube. Para o América também, bem delicada a situação, sobretudo após a vitória do Floresta na última segunda-feira. Dá meu boa tarde aqui também para o André Souza, ele que tem um grupo de monitoramento, agenciamento de jogadores, revela atletas de futebol e, claro, vamos falar sobre base. O que é que está acontecendo? Por que os nossos times, os principais, ABC e América, não dão oportunidade para a base? Falar também de meninos que estão saindo, tem um aí bom de bola que está nos Emirados Árabes, o Silas. Muito boa tarde, André Souza, que bom ter você de volta aqui conosco. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Pedro. Satisfação revê-lo novamente, Pedro. Esse cara é um baluarte, né, da crônica esportiva. E satisfação, né, estar novamente aqui, me sinto em casa, né, TV Câmara. E vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso futebol, né, potiguar e também dos projetos, né, dessa garotada. Claro. Começando, a gente ouviu aqui o Pedro falando, dando o parecer dele em relação à possibilidade de permanência dos nossos times, o ABC na B e o América na C. Na tua avaliação, você acredita que ainda existe possibilidade do ABC permanecer, o América, como é que está a expectativa? Então, Hugo, eu concordo com o Pedro falou, né, sobre as condições hoje, né, dos nossos clubes, Pedro, ABC e América. Não podemos aqui trazer, né, iludir, né, o torcedor, né, fazer uma falsa ilusão. Com relação ao ABC, eu acho muito difícil mesmo, do que a gente vê, entendeu? Do que a gente percebe, entendeu? Taticamente o time, com relação de peças também, de alguns jogadores acredito que alguns não têm comprometimento, né? Eu estava até falando com o Pedro aqui, acho que o próprio Alan não tem como mais extrair, né? Como se fosse uma laranja, você fizesse o suco e não pudesse, só tem um bagaço, não tem como mais tirar mais nada. Entendeu? Não tem como. Essa é a realidade. Agora, você que é um cara que trabalha nesse agenciamento de jogadores, revela atletas, então você está em contato direto com os clubes daqui, você recebe ligação de diretor executivo de futebol, treinador. O planejamento do ABC Futebol Clube e o do América, como é que você avalia esse planejamento? Porque tem jogadores que chegam de fora e às vezes tem meninos por aqui que poderiam dar conta do recado, né? Pois é, eu vejo dessa forma, né? Até
temos reuniões, sabe, Pedro, com ex-jogadores, até mesmo daqui como Mota, Tessi, Joãozinho também, né? E o ex-atleta, a gente tem esse feedback também. Do meu ponto de vista e o que a gente pensa, foi um planejamento, infelizmente, errado, né? Futebol você não pode errar, irmão. Você não pode errar. E sei que vai existir o erro, mas assim, tem que ser mínimo. Tem mínimo. Por que eu falo isso, Hugo? Porque tinha alguns atletas, o ABC, que você poderia renovar, como o Filipinho, você poderia renovar com o Kelvin, você está entendendo? Jefinho, o próprio Jefinho, não tinha esse 9 centralizado, mas já tinha ali o Jefinho, você poderia, né, pensar, né, a médio prazo ou a longo. Não ficar, porque passou muito o atleta, você pode ver, o atleta dentro do ABC se contratou muito. Mas só tem um detalhe, André, você não esqueça, o torcedor que está em casa também, o nosso telespectador, ele não esqueça o seguinte, a própria diretoria, tanto o antigo superintendente de futebol como o atual disseram que o ABC estava contratando apostas. E aí, meu irmãozinho, Série B, eu vou morrer dizendo, não tem como. Série B não cabe apostas. Não, de jeito não nenhum. cabe apostas. Como é que eu posso ver aqui Rafael Luiz, o De Rafael Paula, Silva, De Paula, o Bressan, Bressan aqui, o Juan que Juan, veio. pronto. Então, entendeu? aí, como é que eu vou extrair desses jogadores? Não tem tem como como. extrair, cara. Não tem. Você tá entendendo? É por isso que eu defendo o treinador. Quando o cara diz assim, o Alan Al atualmente, eu digo, meu filho, é o que ele tem. Pois é. É o que ele tem. Mas vai vou te fazer o dizer quê? uma coisa, Pedro. Jogadores que atuaram aqui no Campeonato Estadual, não todos, tá? Porque realmente alguns times o nível era precário. Mas um Wilson do Potiguar de Mossoró, tenho certeza que é mais jogador do que muitos que estão aí na O ABC. próprio Michel. Michel. O Michel eu coloquei. O ponta aqui. direita, Por que né? o Michel não jogava hoje no ABC? Não? Será que não jogava, Pedro? Romeu, volante Romeu. do Potiguar, Romeu, foi agora jogar Romeu. no leste europeu. Mas não, sabe qual é o problema? Aí André é empresário e sabe o que eu vou falar. O problema é que às vezes, sabe, os caras querem ganhar muito fácil. Então os caras trazem qualquer baranga que o cara diz, leva esse Mas aqui, sabe o que é, velho. Pedro? É justamente a captação. Que é do mal feito. ouviu falar. Concordo. Ouvi falar. Concordo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu acompanhei o jogo da ABC agora. O que é que você viu do volante lá? O que veio de fora? Uruguai. O Augustin. Pra mim, jogador japonês, Pedro. Meu filho, aqui, ó. Aqui no interior, você encontra um balaio daqueles ali, velho. Não é jogador. Aliás, minto, você encontra muito melhor. Mas ele é disciplinado, Pedro. O que, taticamente? Não, ele é pontual, Ah, tá. ele fala muito bem, porque o Wallace, que dos volantes é um dos melhores, por indisciplina, nem no banco foi. Eu só tenho uma filha, ela é casada, então tá tranquilo. Sabe o que me preocupa muito? Eu quero caba que jogue bola, André. Isso que eu Não, digo. isso pra mim, assim, Pedro, eu vou dizer aqui a você, eu fui de uma geração, graças a Deus, uma geração que você pegou e tem o maior apreço do mundo, vocês, Tavares. Poxa, a galera da bola, o que eu quero dizer é que a gente vinha de fato atletas e vinha do interior. Sim, com Você tá vontade tendo de vontade ganhar. de vencer. É, isso. Não era assim, Pedro? Hoje o cara desceu do avião e disse, esse aí é o craque. Irmão, pensa bem. Então, o processo de contratação tem que ser revisto. Se você pegar o que você está dizendo, 96 o América chegou à Série A do Campeonato Brasileiro com quase todos os meninos da base. Base. Naquela época, o América trouxe lá perto de Panguaçu, né, de onde Souza veio, Souza, Sinha, como é o nome dos outros primos lá? O Gilson, Bebeto. ponta direita, Bebeto. Bebeto, atacante, tá? Naquela época, Todos Pedro, eles, cara. outro jogador que veio de fora para o América foi o Vanderlei, que veio de Recife. E Moura, que O já atacante. Moura também já estava. né? Você tá- Vanderlei veio junto, digamos assim, leva isso. Moura e Vanderlei Isso. vai junto, entendeu? Exatamente. Então, assim, o que me preocupa muito, sabe, é não se preocupar com a base, sabe, Há Pedro? quantos anos o América não lança um jogador? Ah, nossa. O último que lançou foi o goleiro Everton. Tiaguinho não foi revelado pelo América. Não, Tem gente que confunde. não. Ele era do Visão Celeste. Tiaguinho era João Celeste. Inclusive o André conhecia muito bem o A Tiaguinho, gente né? fez um André? mapeamento daquele garoto e a gente jogou aqui para treinadores e para diretores. quiseram. Ó, esse aqui, junto com o Renatinho Carioca, tá? A gente foi lá, viu, disse, pode levar de olho fechado. Entendeu? Resumindo, aonde é que parou? Eu lembro que você me mostrou um mostrei. vídeo do Tiaguinho. Então, assim, são coisas, sabe, Pedro, que não precisa ir muito longe. Você vai aqui para Touro, você vai aqui para
para aqui, para Monte Alegre, Você faz isso, Berguinho faz isso. Próprio Berguinho, professor Entendeu? Berguinho, poxa. Gilmar faz isso, Tostão faz isso, quer dizer, mas o problema é que não são valorizados, porque os caras preferem, como você mesmo disse, aquele cara que vem, que foi indicado pelo empresário Ouviu tal, falar. que ele desce no avião. Agora me diga uma coisa, Pedro. O Ayrton Lucas foi convocado para a seleção brasileira e vimos uma postagem do ABC exaltando o Ayrton Lucas. Será que o Ayrton Lucas gostou dessa publicação, André? Eu me refiro ao ABC, porque ele foi revelado pelo ABC, mas não teve tantas Não, oportunidades. tantas não, ele não teve nenhuma. Nenhuma, Ele né? não passou. Nenhuma. Ele não passou profissional, nem juniores ele Não, passou. não. Ele passou nem pelo Júnior Sub-20. ele Como passou. é que foi a saída do Rodriguinho no ABC? Tumultuada. Muito. Tumultuada Muito. também. Tá? A Ayrton Lucas ainda é pior, porque o Ayrton Lucas saiu, como disse André, com 16 anos de idade. Já contei essa história aqui várias vezes, tá certo? Ayrton Lucas era um dos melhores jogadores da base e teve uma entrevista com um dos antigos técnicos do ABC Futebol Clube. E eu disse, olha, falam muito bem no lateral esquerdo. Ele falou, não é um menino ainda, para disputar um campeonato estadual não tem condições. Porque ele tinha trazido 3 laterais esquerdos. Mas nada 3. mudou, Pedro. O ABC, agora, há 2 meses, estava jogando com zagueiros improvisados na lateral. Falam muito bem o tal, se eu não me engano, é Gustavo o nome, o lateral esquerdo do ABC atual. Falam muito bem desse garoto, eu não conheço. E porque eu por não que, vou a treino. esse Gustavo não teve uma oportunidade como Porque lateral não foi esquerdo? empresário que trouxe. Porque não foi empresário. Mas que você trouxe. acha coerente? Você já falou aqui várias vezes. Claro que não. O ABC jogou 10 Claro que partidas, não. eu acho que umas 10, né? Com zagueiros, porque os laterais estavam machucados, o planejamento foi horroroso. E aí não tinha, você falou do Gustavo, na direita também Eu tem um acho que é menino bom Gustavo, lá que eu fiquei não sei se sabendo. Tem um menino lá muito bom também, que a gente já... Lá de Açu, Deivinho. É do interior aqui. já me falaram Deivinho. também disso, Então, né? assim, há um processo de lapidação que faz muito bem o Gilmar, Edmar, Tostão, fazem. Agora falta de pegar e botar o menino na arena. Dá continuidade. E botar velho. na arena, vai lá, garoto, arrebenta. Você tá entendendo? Não é chegando assim como os caras muitas vezes querem fazer. Já bota. Não, vai botando. Gradativamente mais. Pegando mais o se gancho jogo. do que você está dizendo, como é então? Como é que se explica quando o ABC teve aquele problema em 2017 da greve? Não foram buscar um monte de meninos nas bases? Isso, E os perfeito. meninos não deram Deram resultado? conta, um Fecinho, Matheus Matias, Fecinho. Fecim, o Erivelto, que já estava na equipe, Isso. tá certo? O Tonhão, Isso. Areis. Pois é. Entendeu? Pois é. Por quê? Porque naquela ocasião precisavam. Entendeu? Desespero, não tinha ninguém para jogar, pega eles. Não é assim? Deram conta do recado. Você Eles vê aqui onde é que tá sabiam. Tonhão. Tonhão tá disputando a Liga dos Estados Estados Unidos. Unidos. Você tá entendendo? Fecinho onde tá? Tá fora. Ah, mas você sabe que Coreia, Fecim, rapaziada. Matheus Matias, Fecim e o Berguinho, eles só tiveram oportunidade no ABC naquela Série B, naquela segunda divisão, por conta da crise. Acabei de dizer, por causa da greve. Da greve. Da greve. Porque então você pegou Berguinho, Tonhão, Areis, Matheus Matias, Fecim, Erivelton, que era o mais antigo deles. Isso. Só tiveram porque os outros jogadores disseram, nós não vamos jogar. E para não falar só do ABC, o América dispensou o cara que hoje é o artilheiro do Brasil, né? Tiquinho Soares. O América, Não servia pro América. O América dispensou Tiquinho Soares, André. Mas não foi só Tiquinho. Se a gente for falar, ele vai tô falar falando dos mais dezena, porque famosos. se eu pegar aqui Ignácio, se disser Não, Ignácio, antes que você fale, eu já contei essa história aqui, o Hugo lembra muito bem. Lá de Coas Novas. Ignácio, ele tá vivo aqui, o diretor que eu vou falar, bate bola comigo e uma vez eu cheguei e disse, fulano, tem um jogador no Força e Luz, acabou o campeonato agora, muito bom esse moleque, rapaz. Moleque novo, tudo, leva ele lá pro ABC, rapaz. Ele sabe o que eu tô falando, ele diretor, ex-diretor do ABC. E ele disse, porra Pedro, vou falar com o treinador. Falou quando foi uns 15 dias depois na pelada lá que eu bato. Eu disse, se o jogador fosse ele, falou, rapaz, você treinou, o treinador disse que se via não, que ele tem muitos daquele ali no ABC, já tem muitos volantes, coisa e tal. Eu falei, cara, esse cara deve ganhar uns R$1.000 por mês. Deixei ele lá do ABC. Não, o homem disse que não quer não. Beleza. O menino foi jogar no Açu, Júlio Terceiro está vivo aí para contar a história. Se eu estiver errado, você me corrige. Correto. Amigão meu, Júlio Júlio. Terceiro está aí. Correto. Júlio foi pro Açu. Júlio pegou o menino, levou pro Açu. O menino ganhando um salário mínimo lá. Isso. Com 3 jogos o menino chegou, Júlio disse que na segunda-feira o menino chegou e disse, professor, eu tenho um assunto para conversar com o senhor. Professor, quer outra coisa? Pois não. Ele disse, professor, tinha uns caras do Bahia aí me assistindo treinar, coisa e tal, jogar, e me convidaram para ir, mas o senhor me trouxe para cá, queria saber se eu posso ir. O Júlio falou, meu filho, pelo amor de Deus, vai embora, não olhe nem para trás. Pois é. Esse cara hoje é o capitão do Cristal. Do Peru, Isso. que é nada mais, nada menos do que bancado pelo SIC. É o Sporting Cristal, É o né? Sporting Cristal. Do Peru. Tá certo? Mas não se via pro ABC. Porque o treinador disse que igual a ele já tinha vários lá.
Aí eu preciso ver isso, você? Tá aqui quem precisa, Andrier, ele enxerga. Mas às vezes o próprio dirigente ou o treinador diz, não, sabe por que o treinador não quer? Porque não é jogador dele. Pois é. É por isso. Os caras não gostam quando isso é dito, mas é mais Mas tem muita coisa nos bastidores do futebol. Olha, você quer interagir conosco? O contato é o 981-80-0909, 981-80-0909. Lembrando que tem um material aí para exibir para vocês nos próximos dias do Silvio Madonna com o Thier, já que estamos falando em jogadores de futebol, aí ex-jogadores que marcaram época no nosso futebol. Mas me diga uma coisa, antes de encerrar, que já estamos na conta aqui do primeiro bloco, André Souza, vamos lá, América, falar no Souza, Everton Souza, lateral, que passou pelo América. Tantos jogadores limitados nesse time do América, nesse time do ABC. Por que ninguém da base tem uma oportunidade, nem sequer relacionado? Eu não estou falando de entrar não para jogar, tá? Eu estou falando de ser relacionado. Eu não lembro de um jogador do América ou do ABC sequer relacionado. Como explica isso? Você falou de questão de empresário, mas será que o presidente Bira, o Souza, da Hype, eu nem falo porque eu não sei quem é que está à frente da Hype, para não chegar e dizer, meu irmão, bota um menino desse da base para ser pelo menos relacionado. E aí? Eu sempre falo, base, repito novamente, que não é gasto. É investimento. É investimento e retorno, tá? E retorno. Já foi citado vários aqui, como Ignacio, Ayrton Lucas. Já imaginou? E o Silas? Ah, o Silas, cara. Fala aí que a gente acabou esquecendo. Então, vamos lá. Pra gente encerrar, quem é o Silas? Pô, o Silas é um garoto, Pedro, que a gente viu por Ricardo Oliveira, volante, que passou pelo ABC América. André, dá uma olhadinha, faz um mapeamento, resumindo a história. Esse aqui vira, irmão. Esse aqui vira. Resumindo a história. O Silas passou ABC, passou América, ninguém quis. Tá na tela aí. Olha aí, Pedro. Tá vendo aí? Ninguém quis, passando aquele meteoro, ninguém enxergou, ninguém olhou. Ele tá onde hoje? Hoje ele tá no Emirados Árabes, vai jogar a segunda liga em Dubai, no Al Deid, é como se fosse um Sport Recife, um Bahia, né? Trazendo Mas não pra cá. servia para ABC nem para América. Não, mas pra gente serve. Eu quero. Você tá entendendo? Eu quero, não só ele, como outros jogadores que a gente tá fazendo o mapeamento e monitorando, né? E com toda certeza vai se destacar e talvez daqui a 2, 3, 4 anos desponte e aí o ABC ou o América botem uma foto lá parabenizando o cara pela convocação. Só antes que de uma você encerre, seleção. só para pegar um gancho que o André falou, ontem Berguinho me mandou, Berguinho, me desculpe, eu apaguei, ontem, segunda-feira. Berguinho está com um na Alemanha. Eu não sei o nome agora. Também não passou por ABC e América. Volante. É isso, eu quero até mandar um abraço, sabe, também, Pedro, para o Berguinho, que isso aí é o olho clínico. É o cara que tem um olho clínico. Entendeu? E às vezes assim, eu fico sem entender porque esse cara hoje não está dentro do ABC, do América, fazendo esse processo. Quem não conhece de futebol, quem conhece futebol são os empresários do Sul e Sudeste. Grande Berguinho, um abraço. Realmente esse cara entende muito de bola, esteve conosco já algumas vezes aqui. André Souza, muito obrigado por atender o nosso convite. Para mim, sempre uma alegria, uma satisfação, Pedro, e ver esse cara aqui, é um baluarte da comunicação. Eles matavam os caras aqui, poxa, eu só não venho dizer que você me viu pequeno, que aí eu fico puto. Valeu, minha gente. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente chega com uma entrevista especial com a rapaziada do CEP. Foram campeões do Campeonato Norte Rio Grandense de Fut 7. Não saia daí que a gente volta já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. A minha história com Varela Santiago é uma história de superação. Saiu o diagnóstico de Lawane Rebeca, que foi quem iniciou o início, né, o tratamento foi ela. Correu tudo bem, mas só que com 6 meses, a irmã dela, Luane Raquel, que é gêmeas, também apareceu os mesmos sintomas. Mas o futuro que eu vejo para elas é que daqui para frente elas estejam ali também naquele lugar cuidando de crianças. Câncer infanto-juvenil. Não deixe seu filho mergulhar nessa doença. Diagnóstico precoce salva vidas.
inchaço ou massa dura no abdômen, hipertensão arterial e sangue na urina, pode ser tumor de Wilms. Procure um médico. Uma campanha da Casa Durval Paiva. Acesse casadurvalpaiva.org.br e saiba mais. Apoio TV Câmara Natal. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. De volta com o programa Câmara Esportiva e agora vamos com uma entrevista com os campeões do Campeonato Norte Rio Grandense de Fut7, Futebol Society, Fut7, é a galera do CEP, Sociedade Esportiva Pitimbu. Ganharam o campeonato, estão com a taça aqui, já estou com eles, o treinador e o fixo do time, Pablo Binho, treinador conhecido como Binho, Estado Satélite, parceiro lá do Colégio Instituto Brasil. E o fixo / ala, Júlio, que foi um dos destaques da campanha do CEP. Muito boa tarde para vocês, satisfação tê-los aqui conosco e parabéns mais uma vez pela conquista. Muito obrigado, Hugo. Obrigado aí a vocês pelo espaço, né, da gente mostrar o tão sonhado título, né? E vamos conversar um pouco, bater um papo, né, sobre a história desse time que começou com um grupo de amigos e hoje estamos aí despontando, né, no Fut7 do estado. Primeira conquista do CEP? Estadual, sim. Da primeira divisão, no caso. Isso, da primeira divisão. A gente já foi campeão. Na primeira vez que a gente participou, a gente sempre entra em uma divisão antes, né? Antes não tinha Série C, era só Série A e Série B. Aí entramos na Série B e na primeira competição a gente já foi campeão e já teve o acesso para a Série A. Beleza. Boa tarde também para o Júlio. Júlio, qual foi o sentimento após conquistar essa taça belíssima aqui que está exposta? Cara, boa tarde. A gente agradece aí, como o Pablo falou, pelo espaço para a gente falar um pouco da nossa história do CEP, né, que é formação de time de amigos, né, lá do bairro Pitimbu. E, cara, a gente acha que é fácil, mas fazer futebol amador não é fácil, né? E a gente, com muita garra, com muita vontade, a gente conseguiu conquistar o campeonato estadual. Bacana demais. Dá um foco na taça, por gentileza. Que beleza de taça conquistada pelo CEP, Sociedade Esportiva Pitimbu. Tá aí, ó, campeão. E é verde, amarela, dourada. Que taça belíssima, que foi direto para a cidade satélite, bairro Pitimbu. Quantas equipes participaram, Pablo, do campeonato? Hugo, a primeira divisão, né, aqui do estadual são 24 equipes, né? Todas as divisões são formadas por 24 equipes. E como é que é a formatação da tabela? Foram 4 grupos de 6, né? Classificavam 4 de cada, ficavam 16, aí aquele mata-mata, né? Oitavas, quartas, semi. Jogo único ou... Jogo único, mata-mata, sempre jogo único, né? Sempre jogo único. E os jogos foram realizados em que locais aqui? A final foi lá no Dunas Esporte, que é ali em Nova Descoberta. A final foi lá. Mas existem vários outros campos, né? Que são filiados à federação, né? Bacana. Júlio, agora, como é que é o teu relacionamento com o treinador aqui? Ele puxa muito a orelha? Cara, apesar da nossa amizade de infância, quando entra lá no campo, aí se torna treinador, né? Aí é cobrança, os campeonatos são muito disputados, então tem que haver essa cobrança e a gente tem essa distinção, né? Da amizade para treinador e jogador. E o Fut7, assim como o futsal, tem uma rotatividade grande, né? De jogadores, de substituições. É por aí, Binho? Isso mesmo, Lá, como no futsal, né? A substituição a gente chama volante. Qualquer hora você pode fazer substituição, né? E hoje o Fut7 está muito, muito intenso, então a gente precisa estar sempre trocando para manter o nível lá em cima, né? A competitividade hoje está muito grande, então a gente precisa manter o nível muito alto dos atletas, né? É só cansar, senta, né? Você fala da nossa proximidade, ele só é padrinho da minha filha, né? Só isso? Somente isso. Mas lá dentro do campo tem que, orelha. Júlio, você que falou aqui nos bastidores que atua como fixo, também como ala, e como é que é esse entrosamento com os outros atletas? Então devem estar acompanhando a gente, inclusive um grande abraço aqui para os atletas do CEP que estão nos acompanhando ao vivo. Pode até mencionar alguns aqui, como é que é esse entrosamento, essa rotatividade com os seus colegas de time.
Cara, a gente até foi falado quando a gente foi campeão na roda, quando a gente fechou no final. O Pablo mencionou isso e foi muito bem lembrado. A gente começou o Fut 7 em 2017 e tem 3 remanescentes em 2017 no time titular, que sou eu, o goleiro Rony e um dos alas, Léo, que é um dos pilares da nossa equipe, né? Então, assim, isso facilita para o entrosamento, facilita para o treinador também. Mas se a gente for citar nomes aqui, a gente vai acabar esquecendo de alguns e vão cobrar depois. Vão cobrar depois, vão puxar a orelha. Então, assim, o nosso time é muito, muito unido. A gente estava muito focado no objetivo. Se a gente for pontuar aqui, cada função a gente tem 2 ou 3 que conseguem manter esse nível substituindo. Então, acho que Pablo é muito bem servido pelos atletas que tem. O que é que vocês poderiam mencionar como um momento mais importante nessa campanha? De repente, em um desses jogos de mata-mata, um lance que expressa bem, um momento de um desses jogos que expressa bem o quanto foi merecida essa conquista? Cara, assim, Pode citar mais de um momento. Era um sonho nosso, né? A gente até brinca entre nós, né? Que a turma, quando eu digo os rivais, falavam muito que o CEP era o melhor, mas não conseguia esse tão sonhado título, né? A gente bateu na trave por 2 vezes, essa é a nossa 3ª final, né? E por 2 oportunidades a gente foi vice-campeão e graças a Deus a gente foi batalhando e sempre buscando e graças a Deus a gente chegou, né? Eu brinco até com os meninos que a gente estava tão focado nesse objetivo que a nossa fase classificatória foi mais difícil do que o mata-mata. Por quanto que foi a final, o placar? Foi contra um time lá de Parnamirim. O CP2 de Parnamirim. Inclusive foi a equipe que a gente fez a semifinal do ano passado, né? Tá. A gente sempre vem disputando lá em cima, né? Uma equipe muito qualificada, o time de CP2. Quanto que saiu o jogo? A final foi 5-1. 5-1 pra gente. Então foi por aí, por né? isso que eu digo que a gente estava tão empenhado no nosso objetivo que o nosso mata-mata foi muito, muito, muito bom. E a pré-eleção do treinador, como é que é naquele momento que antecede a final, já tendo batido na trave 2 vezes? É uma responsabilidade grande fazer uma 3ª final sendo vice já em 2 oportunidades. Exatamente. Como é que foi? Não vou nem perguntar para ti, viu, Pablo? Vou perguntar para o Júlio. Como é que foi? Foi aquela... Cara, ele saiu uns palavrãozinhos. Eu acho que nesse momento, nesse ano, a gente é que nem ele falou, a gente estava tão focado e a gente tentou, nós que somos os pilares, Pablo, eu, Rony, que está desde o início, a gente tentou deixar o ambiente mais leve, né? Ele principalmente como líder, tentou tirar um pouco dessa pressão, porque a gente sabia que era o campeonato que faltava para a gente, né? A gente já tinha ganho basicamente todos os campeonatos que a Liga propôs e faltava essa cereja do bolo, que era o estadual, né? Então eu acho que naquele momento da final ele tentou ao máximo deixar a gente tranquilo, a gente sabia do nosso objetivo, a gente sabia da nossa capacidade, sabia a qualidade que a gente tinha. O placar de 5-1 não condiz com o que foi, assim, totalmente o jogo, apesar de ter sido uma final, mas a gente estava muito concentrado, a gente sabia do que a gente queria do início ao fim e graças a Deus conseguimos conquistar o título estadual. Taticamente, Pablo, você utiliza que formação? Porque a gente varia muito, né? Porque, como eu disse a você já em outra oportunidade, está muito dinâmico hoje, né? O Fut 7. Então eu jogo sempre com um fixo, né? São 2 alas. Eu chamo de médio, né? Um cara centro, que é a função de Júlio, né? E tenho como se fosse um meia, né? Que é um cara mais habilidoso, um cara mais solto, né? E eu tenho o meu pivô lá. Então o meia que encosta na área. Então na função de Júlio você deve ter um arremate bom, né? Para gol, Júlio? Cara, eu sou mais do passe. Assistência, né? Assistência. Minha função principal saída é mais o de passe. Jogo. Graças a Deus na final eu consegui dar 2 assistências aí, tô cobrando o professor aí pelo bicho. Mas é mais ou menos isso aí. É isso. Show de bola aqui a presença da rapaziada do CEP, campeã do campeonato de Fut 7 do Rio Grande do Norte. Vocês vão representar o Rio Grande do Norte na Taça Brasil, é isso? Conta pra gente a expectativa. Isso, Guinho. A gente, né, com o título a gente ganha a vaga, né, em um campeonato nacional e aí vem a dificuldade, né, que todo time amador tem, sempre é fora. Esse ano eu acredito que seja em Fortaleza. Aí vem todo o custo, né, de alimentação, hospedagem, transporte e a gente sente muita dificuldade, né, no amador de conseguir montar uma estrutura para que a gente possa, né, viajar, mas com fé em Deus e a ajuda, né, do colega de bairro, amigos que gostam, né, que participam, que sempre chegam junto ali com a gente conseguir participar dessa Taça Brasil e fazer uma boa competição lá a nível nacional. E quem for campeão da Taça Brasil garante o quê?
Hugo, hoje existe Libertadores, existe, sabe, várias competições já a nível nacional, a nível, né, continental. Tem a seleção, né, brasileira de futsal também? Existe a brasileira, sim, existe. Hoje existe mais de uma federação, né, no futsal. Eu acho que são 2 seleções, né, brasileiras, e existe sim, tem e seleção vemos brasileira. o Renato Teixeira treinando ali a seleção, foi o André Valério, né, na verdade? André Valério que foi tem o Pablo Binho treinando a seleção brasileira de futsal. Rapaziada, agradecer demais a presença de vocês, parabenizar novamente pelo título, com toda certeza, o bairro Pitimbu, estamos vendo aí imagens da conquista, o bairro do Pitimbu, conjunto Cidade Satélite, eu que nasci ali, cresci naquele conjunto Cidade Satélite, fico muito feliz, fico orgulhoso, né, de vocês terem representado tão bem o nosso bairro Pitimbu, conjunto Cidade Satélite. Muito obrigado, parabéns novamente. Eu que agradeço, trouxe para você aqui um presente, tá? Opa! Uma camisa aqui, tá? Para ficar de lembrança para você, tá, meu amigo? Muito obrigado mesmo, viu? E essa aqui é clássica, hein? Camisa essa aqui é nossa clássica. aí de... Hugo, a gente agradece. Joga aqui, mostra aqui, Cláudio. Peraí, que está. Show de bola! Hugo, a gente agradece e queria também mandar um abraço aí para os nossos presidentes, Robinho e Ranieri, que é esses caras que fazem isso aqui acontecer, é por esses caras que a gente está aqui. A estrutura que esses caras oferecem para a gente a gente não poderia vir aqui e aproveitar o seu espaço e não falar isso, porque a gente tem estrutura de profissional no futebol amador, porque os caras fazem acontecer de verdade. Então aí nos bastidores, né? Robinho e Ranieri, parabéns para vocês. Mandar um abraço aqui também para uma galera que não jogou no futsal, mas estavam lá atrás no CEP quando surgiu no futebol de campo, lá no Magela, meu cunhado, Emerson, os irmãos dele, Everton e Éder, jogam muita bola. Mais uma vez, parabéns, rapaziada, todo sucesso na Taça Brasil, representando o nosso Rio Grande do Norte. E para você, valeu, muito obrigado pela sintonia, pela preferência. A gente se reencontra amanhã, você sabe muito bem o horário, a partir de 1h20 da tarde. Valeu, dá-lhe CEP! TV Câmara Natal, 20 anos. TV Câmara, a TV do povo de Natal.